Obrigada, Rita. Já estamos no nosso Até amanhã. consultório médico e já a seguir então falamos de disfunção erétil ou impotência sexual com... Connosco temos Pedro Brás, da Clínica Bom dia, da Mente. doutor. Olá. Vamos começar por definir, então, o que é a disfunção erétil. Sim, a disfunção erétil é um problema sexual que afeta os homens. Sim, uma incapacidade. Uma incapacidade de manter uma relação sexual por falta de ereção Sim. de uma forma satisfatória e que, na maior parte das vezes, não se atinge o orgasmo nem se ejacula o sêmen por causa deste problema. Bom, temos homens de várias idades com este problema e também com origens deste problema, também Diferentes. origens muito diversos. Em primeiro lugar, é preciso distinguir quais são as duas grandes áreas problemáticas que afetam o homem neste problema grave. Há a área física, ou seja, há problemas físicos que podem afetar a função erétil do homem, nomeadamente problemas coronários, de coração, obesidade, hipertensão, problemas de próstata. Ou seja, são problemas físicos que causam a impossibilidade do homem ter uma ereção por causa destes problemas. Que até pode estar associada à medicação que esteja a tomar, por exemplo, Algum tipo de medicação. para Ou esses seja, problemas, há uma panóplia de problemas físicos que potenciam esta dificuldade em um homem ter ereção. Sim. Mas o que eu queria trazer hoje, que é muito importante desmistificar, são os problemas psicológicos Ora, aí está. que originam estes problemas. Todos os homens com um problema físico têm problemas psicológicos também, porque isto afeta bastante a sua virilidade, a Como sua é autoestima, a sua autoconfiança, mas há um problema psicológico que é muito... que cria esta consequência, que era importante desmistificarmos aqui, para que se peça ajuda. Porque este problema da disfunção erétil, segundo a Sociedade Portuguesa de Andrologia, afeta 500 mil pessoas, homens. Meio milhão de homens. Meio milhão de homens. Muito. É uma enormidade. E estas pessoas todas, quase todas, sofrem em silêncio. E ao sofrer em silêncio não pedem ajuda e não Agrava têm mais o ajuda e problema. agrava-se o problema. Claro. Isto depois tem um problema familiar. Porque o isto não homem, atinge só ao o não homem, não é? falar Claro. abertamente com a sua Claro. parceira Não. também, a parceira pode achar que é falta de interesse sexual do homem. Claro, e vai Enfim, há a- aqui um conjunto, uma questão social, familiar e relacional muito grave também. Portanto, e é importante hoje falarmos e desmistificarmos este problema da disfunção erétil para que os homens e as mulheres também percebam Doutor, bem este fenómeno. como é uma questão, lá está, como é tabu e não é fácil ter aqui testemunhos, É não é mesmo fácil e não conseguimos, não é fácil ter alguém mesmo ao telefone a falar disto, mas as questões chegaram-nos e é isso mesmo que nós vamos traduzir Sim. e traduzir-lhe agora. Acredito que sejam questões também que lhe chegam ao consultório e por isso nós vamos traduzi-las agora, as questões que nos foram chegando para si. Como esta, tive um episódio de ausência de ereção durante a relação sexual com a minha namorada da altura, entretanto nunca mais consegui ter ereção. Terminamos o relacionamento e agora tenho medo de me envolver com outras pessoas. Nem sozinho consigo ter ereção. Será que vou ficar assim para sempre? E este é o grande problema. Esta pergunta toca em todas as áreas deste problema. E é importante falarmos bem sobre esta pergunta porque, de facto, é o problema comum. Então, para percebermos, vamos ao início, para perceber o que é a ereção. Para que é que serve a ereção? Eu, na brincadeira, digo que os homens não têm ereção quando querem, mas quando precisam. O que é que eu quero dizer com isto? De que eu consigo ter controle sobre o meu corpo, sobre grandes áreas do meu corpo, sobre as minhas pernas, sobre os meus braços, sobre a minha cabeça. O que eu não consigo é controlar o batimento cardíaco, como é que os rins funcionam, nem como a ereção funciona. Um homem, de facto, não tem ereção só porque quer, mas porque precisa. O que é que eu quero dizer com isto? Qual é o gatilho para termos a ereção? É a nossa imaginação. É a imaginação que potencia a ereção. Agora, como é que a imaginação funciona? Bom, quando um homem sabe que vai ter uma relação sexual, começa a imaginar esta relação sexual e por estar a imaginar a relação sexual e por estar a preparar-se para, de facto, ter a relação sexual, o corpo cria as condições para que haja uma ereção do seu pênis e para fazer a relação sexual completa. Está a estimular. Isso. Portanto, o gatilho e o único gatilho para a ereção masculina é a imaginação. Portanto, o problema está aqui. O que é que acontece com todos os homens que têm este problema a nível psicológico? Foi o que esta pessoa no e-mail disse, que é, numa relação, quando o homem não está focado na relação sexual,
está focado no seu cansaço, qualquer. ou porque o Porto perdeu, ou porque, enfim, quando não está focado que não, na relação mas é por isso. sexual. Olha o exemplo que foi buscar. Mas assim pode ser. Mas é um problema. Mas acontece é um também. problema. Para muito pouca gente. No meio da relação sexual, se o homem não está focado na relação sexual, pode perder a ereção. Claro. E aqui, quando o homem perde a ereção no meio da relação sexual, acontece um fenómeno que nós identificamos como um trauma. Sim. E porquê que é um trauma? É um trauma porquê? Porquê que é um trauma o homem perceber pela primeira vez que não consegue realizar a relação sexual até ao final? É um trauma porque todos os homens, e não só os homens humanos, mas se olharmos bem para toda a natureza, os machos são válidos pela sua força Sim, e pela sua virilidade. capacidade de procriar. Sim. Claro. Portanto, quase que Parece inconscientemente, que é todos os machos, uma falha, não é? inconscientemente todos os machos, homens e os outros animais, sentem que a sua significância está na sua força, Afetada. na sua virilidade. Certo. Porquê? Porque, veja só, na natureza, quando um leão não é forte o suficiente, é expulso do grupo. Claro. Portanto, é muito importante sim. o macho ser forte. E quando um homem falha no meio de uma relação sexual, e pode falhar sem ter problema nenhum, apenas por estes Sim. Episódios. por estes episódios esporádicos. normais, mas cria um trauma. Um trauma tão grande que muitos homens entram em pânico no momento em que estão a ter a falha. Porque nunca lhes aconteceu, porque só têm 40 anos, então e agora já Será que não eu tenho vou ter um ereção problema? para a vida toda. E depois Porque é têm que a minha medo de mulher- falhar na próxima. E o que é que vai acontecer? A partir deste dia, os homens começam a cismar e começam a ter medo em falhar. Isso não é pior ainda? E nem Quanto mais sequer se- cismam, nem sequer se pior propõem, não é? É isso que vai potenciar as falhas quanto mais seguintes. cismam, Porquê? pior é. Porque no próximo vez que for ter uma relação sexual, os homens não estão focados na parceira, no ato sexual, mas estão focados neles próprios, nos medos que têm. Sim, Pedro, sim. isso trabalha-se? Trabalha-se Trabalha-se, psicologicamente? claro, porque a psicoterapia, sendo o tratamento para gerir as emoções, pode gerir estes medos. Mas, e enquanto não forem geridos, os homens não conseguem abandonar o medo, não conseguem Passar essa abandonar o barreira, foco não é? da sua imaginação. E a imaginação não potencia o ato sexual. Vamos a mais um caso que nos foi relatado. Quando tenho relações sexuais esporádicas, sem compromisso, não tenho problemas de ereção. Mas quando estou num relacionamento mais sério, portanto, uma relação tida como normal, que envolve um compromisso, não consigo ter ou manter relação. Cada caso é um caso, mas duas ou três vezes me apareceram no consultório histórias parecidas com estas, dizem assim, eu com a minha mulher não tenho problemas nenhuns, com a amante já não consigo. Ou o contrário. Ou ao contrário, que é este Contrário, caso não é? relatado, Que não é é? este caso. Neste Porquê? caso é o Isto com a contrário. amante resulta sempre, E com a em casa mulher não. Cada é arroz cabeça... com feijão e feijão com arroz. Ora, e qual é a justificação psicológica para este fator? Não, não estamos aqui a defender este tipo de atitudes, não é? Mas Não, que elas claro. existem. Vamos a falar delas. Porquê que isto acontece? Por causa do nível do medo. Quando esta pessoa que eu estou a falar vai ter uma relação com a esposa, não tem medo nenhum de falhar. Tem uma boa relação Sim. com a mulher, uma relação de confiança, portanto está tranquila. Quando tem que mostrar a sua performance, o seu desempenho sexual a outras pessoas que têm muito medo em falhar, Claro. pronto, começa a ter estes problemas. Sim. É sempre o medo. E este caso é basicamente isto, ou seja, quando são relações esporádicas não interessa para nada, se falhar não é importante, Sim. tudo bem. Quando ele quer não falhar, começa a gerir o medo e o medo começa a controlar e começa a falhar. Tanto é verdade num Não para um caso lado como como no para o outro, não é? Cada pessoa tem a sua forma de viver cada experiência e por isso são casos particulares. Para Cada pessoa terminarmos, tem talvez particulares. fosse importante deixarmos esta mensagem positiva que deste meio milhão, 90% Sim. tem possibilidade de Tratamento. tratar-se e de... Sim, em termos físicos existem alguns medicamentos que Sim. surgiram há uns anos, tipo Viagras, enfim, Sim. que potenciam essa ereção facilmente. Em termos psicológicos, têm tratamento com psicoterapia. Claro. Psicoterapia e muitas vezes terapia de casal. Porque um dos graves problemas que nós na clínica temos em tratar homens com disfunção erétil é eles não terem parceiro sexual. É muito fácil nós, um homem que tiver esse problema, trazer a esposa e em terapia familiar conseguirmos em que eles se entendam e a mulher desmistifique e ele perca o medo porque a mulher sabe o que é que ele tem e vai Percebo. recuperar. Claro. Quando não se tem um parceiro sexual ou uma parceira sexual, é quase como só podemos dar um tiro.
não é? Claro. E esse tiro ou seja, a pressão é excessiva e é tem que correr muito tudo mais bem, fácil. tem que correr tudo bem, Tem que não é? correr tudo bem. Não temos margem para falhar, não é? Se não tivermos parceira fixa. E isso é, de facto, um problema mais agravado. Pedro, muito obrigado por aqui teres vindo mais uma vez. Obrigado. Pracadaalegria@rtp.pt pracadaalegria@rtp.pt. Se quiserem relatar algum caso, pode não ser do próprio, pode ser de alguém que conheçam. Sim. É uma boa forma de se abordar os assuntos. Podem ousar tal, enviando-nos as vossas questões. O Pedro terá todo o gosto em responder às vossas dúvidas e tentar encontrar soluções para as mesmas. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez.